Salve, salve, galera do ExpressaCast. Hoje mais um dia aí, um novo programa que chama Expressa Tech. Eu fiz uma parceria com o Leandro. Ele é um cara que manja muito de tecnologia, ele manja muito de criptomoeda. E hoje a gente vai falar sobre IA, que hoje está em alta, um assunto que está bombando, é uma das coisas que estão tendo muito número de usuários, e a gente não podia deixar de lado para poder falar para vocês sobre isso. Então, a gente entrou num acordo aí para a gente poder construir um programa para a gente poder trazer muitas informações sobre tecnologia e inovação. Então, Leandro, dá uma palavra para a gente aí, um pouquinho sobre você, e bora lá. É isso aí. Boa noite, pessoal, ou bom dia, boa tarde, ou boa manhã, né? Quem sabe, vai saber a hora que você está assistindo. Mas, assim, eu sou o Leandro Santos, hoje eu sou programador, tá? Eu trabalho numa empresa chamada Oliver. A Oliver, ela é especializada em agências in-houses. O que são in-houses? São agências montadas dentro de empresas, né? E hoje eu trabalho dentro da empresa Azul, e lá eu faço as campanhas e faço os e-mails também, né? Então eu trabalho com o site do Azul e Voe Azul. E se você é cliente da Azul, você recebe o e-mail que a gente faz também, né? Já trabalhei na indústria, né? Já trabalhei junto com o Berreta na parte de ferramentaria. Tamo junto, parceiro de trabalho aí já, hein? Faz um tempo já que a gente se Ah, conhece, mais história, hein? bastante histórias. Muitas a gente não pode contar aqui, mas tudo bem. E faz parte. Isso aí. E assim, hoje eu estou morando em São Paulo, morava na cidade de Porto Ferreira, e assim, uma coisa muito importante que a gente pode iniciar aqui esse papo também é assim, acho que se você está ouvindo, se você está tendo alguma dificuldade hoje em dia tal, o principal para a sua vida é assim, busque o conhecimento de qualquer coisa, tá? Acho que esse é a parte mais importante aqui, nossa, que assim, busque o conhecimento que você vai achar o seu caminho, né? O Berreta sabe muito bem disso. Cara, o Ele pode autoconhecimento. explicar muito melhor isso. A gente vai falar mais sobre isso num outro programa. Mas o que ele fala faz muito sentido. Buscar o conhecimento é essencial para qualquer coisa. Principalmente se você quer abrir um negócio ou gerar alguma coisa. A gente está falando sobre IA hoje, a gente vai entrar mais sobre esse tema, justamente por causa disso. Exatamente. Obrigado. Para a gente poder começar, cara, eu queria fazer uma pergunta que parece que ela é boba, mas ela vai remeter a gente em outros assuntos. IA, inteligência artificial, veio para ficar ou é só modinha? Ela veio para ficar. Ela veio para ficar e nós usamos ela no nosso dia a dia, mesmo não sabendo, né? Se você hoje é, usa o Netflix, você usa o Google, a Siri, Alexa, todos esses tipos de serviços, ela já tem a inteligência artificial dentro dela, né? E com isso, o que essas empresas levam aí para, como que eu posso dizer, para conseguir os dados nossos? Ela vai te analisar, vai ver o que você gosta, o que você não gosta, e com isso ela vai conseguir agregar um serviço melhor para você. Ah, isso é legal, cara. Eu tive um professor de marketing que ele falou uma frase muito top disso aí, que é o que as pessoas têm que entender. Se o serviço é de graça, o produto é você. E a IA veio Exatamente. para manipular e gerar esses dados que você dá para eles. Com certeza, com certeza. E o legal da inteligência artificial, que independente do negócio que você tenha, você pode usar a seu favor. E assim, hoje em dia, até para programar, eu uso a IA, né? Existem várias ferramentas que me auxiliam e isso me ajuda a desenvolver mais rápido e melhor, né? Independente do serviço que você faça. Então, a IA com certeza ela veio para ficar nas nossas vidas e com certeza ela vai mudar muito daqui para Cara, a gente frente. fala de IA, a galera vai assim, ainda tem um público leigo. Cara, IA, inteligência artificial, só tem uma, tem várias. Como é que funciona essa dinâmica aí? Você comentou que você utiliza. Dá um pouquinho, dá um view disso aí pra gente.
Eu vou dar um exemplo do que eu uso hoje no meu dia a dia, tá? Eu vou tirar um pouco lá do programação, eu vou falar um pouco do Leandro, YouTuber, né? Beleza? Hoje eu uso a IA para desenvolver os vídeos no meu canal, para desenvolver os textos no meu canal, né? E até mesmo na edição. Eu uso a IA hoje no meu dia a dia. Eu uso vários tipos de ferramentas. A principal que eu uso, a que está mais bombando no mercado hoje, é o ChatGPT. É lá que eu gero meus scripts dos vídeos, aonde que eu gero também títulos, textos. E se eu tiver alguma dúvida, eu vou consultar o ChatGPT primeiro para depois eu fazer os meus vídeos. Entendi. Ah, é legal. É tipo um guru ali. Exatamente. Antigamente tinha um programa que ele chamava Suede, muito antigamente, há uns 20 anos atrás, Olha aí. que você perguntava para ele, ele te respondia algumas coisas, mas isso hoje em dia é muito diferente e a tecnologia ela está muito mais avançada, né? Cara, quando a gente fala de IA, você comentou também que você trabalha com criptomoeda. Isso aí Sim, remete também ao mercado financeiro. Pô, exatamente. se você pensar a IA como no dia a dia, como numa Netflix, tal, como um serviço de leve trás, uma manipulação de dados, em determinadas coisas, tudo bem. Mas e quando a gente pega, por exemplo, o mercado financeiro? Porque você concorrer contra uma outra pessoa demanda muito estudo, muita dedicação. Mas você concorrer contra uma IA, cara, é praticamente impossível. Exatamente. Hoje em dia, as exchanges, né, de criptomoedas, que são as corretoras, né, elas usam os bots, né, os robôs. Para quê? Para quando a pessoa ela vai fazer um trade, ela fica observando ali os valores e tal, ou ela faz a compra ou ela faz a venda. E a IA ela está por trás disso em tudo, né? Principalmente no mercado financeiro normal, né? Que nós temos hoje aqui no Brasil a B3, né? Nós temos a Nasdaq, nós temos a USP 500 também nos Estados Unidos, tal, eles usam isso também. As pessoas para fazer trade, day trade, independente disso, né? A IA está por trás disso também. Ô, cara, falando em IA, IA veio para substituir pessoas? Eu acredito que não. A IA veio para ajudar as pessoas nos seus trabalhos, né? Principalmente no meu, como eu sou programador. Eu uso a IA no meu dia a dia, como eu já disse no início aqui, né? Para me auxiliar no meu trabalho. Às vezes eu estou com uma dificuldade num código ou algo que precisa ser feito com muita rapidez, eu posso tirar a dúvida com a IA e a IA vai me ajudar nisso. É isso que é o importante. Eu penso muito assim, não é que a IA vai tirar o trabalho das pessoas, mas a pessoa que não souber trabalhar com a IA, ela sim vai perder o seu emprego. Hum. Por que que eu comentei, cara? O mercado está muito volátil e claro que uma pessoa que tem uma empresa de médio a grande porte, vamos pensar assim, em inovação, em tecnologia, tem grana para investir, não grana para comprar pronto, mas para investir. Ele vai mudar o mercado de trabalho. Ele vai investir Com para que certeza. a robotização, junto com o movimento da IA, trabalhem em conjunto, né? São duas coisas Sim, diferentes. Você tem a robotização e você tem a inteligência artificial. Os dois se complementam, mas são coisas diferentes. E olhando o sim. mercado, isso está muito, vamos dizer assim, está acendendo uma luzinha vermelha. Vou dar um exemplo, tá? Ah, advogado. Advogado Hoje já é existem uma profissão que, plataformas. teoricamente, está para se extinguir, Sim. porque a IA vai conseguir, tipo, entrar e dominar. Cartório, Cartório, cartório também, tudo né? que Hoje dentro da. documento com manipulação de dados tá prestes a ser extinto. Sim, exatamente. E, Mas assim, isso vem tudo de um. Vai depender do governo também, se ele vai querer que isso seja implementado ou não, principalmente na parte de cartório, na parte de advogado, isso vai depender muito do governo, né? Mas assim, a IA ela pode substituir. Hoje existem plataformas até para te auxiliar. Se você está tendo algum problema, algum processo, existem ferramentas hoje
que você tira as dúvidas, você coloca ali o seu processo e ela te auxilia nisso. Cartório também. Hoje em dia tem como você fazer tudo dentro da blockchain também. Porque o que acontece, cara, a tecnologia, ela é multiplicadora. Só que ela trabalha num grau de multiplicação diferente do quanto as pessoas conseguem mentalmente, intelectualmente se desenvolver também. Então, Exato. vamos pensar assim num juros sobre juros, a tecnologia ela consegue acumular muito mais rápido do que um ser humano consegue acompanhar isso. Essa diferença e o poder econômico de alguns países, de algumas empresas, eu acredito que faz forçar o mercado inteiro a mudar. Então, por Sim. exemplo, você pega a criptomoeda, a criptomoeda em si, ela é um movimento contra o mercado tradicional. Exato. E ele é regido por uma tecnologia, por uma IA. Então, quando eu me posicionei, a gente está aqui como dois polos, tentando buscar trabalhar em conjunto, né? Você está falando de tecnologia, eu estou falando de pessoas. Como é que a Sim, sim. tecnologia, ou como é que as pessoas vão poder acompanhar, vamos dizer assim, se atualizar mais rápido para poder chegar perto disso aí? Tirar um pouco essa diferença. Hoje em dia, o Elon Musk está trabalhando no chip que vai ser implementado no cérebro das pessoas. Chegou num ponto Isso no legal. futuro pode auxiliar as pessoas a terem assim um tipo de inteligência diferente, conseguir pensar mais rápido, agir mais rápido, mas assim, hoje em dia nós seres humanos nós não conseguimos competir com uma IA de qualquer maneira, né? Ela é muito mais rápida, ela é muito mais inteligente. Não que nós não somos, é que nós não temos o conhecimento, os dados que ela tem, né, para poder fazer todo tipo aí de trabalho que é exigido dela. Cara, para quem está começando agora a entrar nesse mundo da tecnologia e principalmente da inteligência artificial, o que você recomenda para poder entrar e sentir esse mundo novo aí? Primeiramente, a pessoa ela tem que entender quais são os objetivos dela, o que ela quer fazer. Hoje em dia, normalmente, assim, o que está em alta também é a programação, né? Às vezes a pessoa ela quer aprender a fazer um site, ela quer aprender a fazer um aplicativo. Assim, para ela entrar nesse mundo, eu recomendo que ela comece a fazer um curso básico, que seria do quê? HTML, CSS, JavaScript, para ter uma base, para depois ela começar a se aprofundar em inteligência artificial, né? Ela pode trabalhar com Python também, que é muito interessante, que trabalha com bastante dados, né? Então eu recomendo isso. Aí vai depender muito do objetivo da pessoa. Ou se ela quer ser tipo uma redatora, se ela quer ser um atendimento, tudo, aí vão existir ferramentas da IA que pode auxiliar a ela também esse desenvolvimento. Outra pergunta que deve ser uma pergunta também muito recorrente. E o custo disso? Todas as IAs são pagas, não é pago? Como é que funciona? Bom, hoje o Chat GPT ele é gratuito, né? Mas ele tem já estão trabalhando na API para ser aberto, né, para as pessoas, para elas poderem desenvolver os serviços dela. Vamos supor que eu tenho o meu site, eu posso colocar a inteligência artificial dentro do meu site e as pessoas lá dentro vão tirar as dúvidas. Vamos supor que eu tenho uma plataforma de ensino. Eu estou ensinando como programar. A pessoa que está fazendo o curso, ela está com uma dificuldade. Dentro lá dessa plataforma vai ter a inteligência artificial que vai auxiliar ela dentro disso. Hoje em dia já existe isso e pode ser feito também. Pegando esse gancho aí do chat, quem que é o dono disso aí? É um dono só? Tem vários donos? Como é que funciona? São várias empresas, né? Quem está por trás também é o Elon Musk, a Microsoft agora também deu um aporte aí de 10 bilhões de dólares para poder entrar no projeto, acho que comprar 49% da empresa. Então, Legal. tipo assim, tem muita gente grande por trás e isso é só o começo. A própria Microsoft ela vai lançar a inteligência artificial dela para design,
que vai ser muito interessante, ainda está como espera, né? As pessoas têm que entrar numa lista para poder acessar e tal. Ela vai ser igual o Midjourney, que está muito em alta também, que é a inteligência artificial que cria imagens através de textos, né? A Microsoft ela vai ter um serviço parecido também. E a Microsoft também ela quer também inserir o chat GPT dentro do buscador dela, que é o Bing. Então, isso está sendo desenvolvido e espero que até no meio do ano, ou ano que vem, né, no ano de 2024, isso já seja implementado e a gente possa usar. E eu espero que seja de uma forma gratuita também. Mas com certeza vai ter a parte gratuita e a paga também, que vai ter os serviços a mais aí que sempre tem, né? Cara, porque eu tava pensando aqui, agora me remeteu a uma coisa importante. Ah, eu sei que o dono do Facebook, ele tá investindo muito também, pesadíssimo, nesse mundo virtual aí, na realidade Exatamente. Tem que... virtual. E só que eu não li nenhuma matéria sobre, mas a pergunta se você sabe alguma coisa. Ele também investe em IA para poder conectar essa tecnologia dele? Sim, o próprio metaverso ele já é desenvolvido junto com a IA, né? Sem IA a gente não ia conseguir ter toda essa tecnologia que nós temos hoje. Então, sim, a IA está por trás disso também, do metaverso, né? Hoje o Facebook tem um óculos, né, que as pessoas podem jogar. Eu, inclusive, já usei, é muito legal, muito bacana, é bem imersivo, assim. E existem outras plataformas também, que tem se chama Spatial, onde você pode fazer chamadas de vídeos, né, em grupo e tal, dentro do metaverso. E eu já usei, isso é bacana. Inclusive, se você estiver interessado, tem lá no meu canal também. Cara, legal. É, porque esse aí vai ser um próximo tema que a gente vai falar, hein? Porque é muito interessante. Não, com certeza, né? É que assim, é um mundo muito conectado, né? Eu penso muito assim, a gente vive num mundo que existe vários mundos. E dentro desses mundos tem vários tipos de tecnologias que nós podemos nos desenvolver e aprender cada vez mais, né? Mas uma coisa interessante que você comentou, e é bom reforçar sobre isso, é sobre pessoas, cara. Sim. Eu acredito que deveria estar existindo um movimento grande para poder acalmar o ânimo das pessoas. Tem muita gente ainda que não está se inteirando sobre isso de uma forma mais intensa. A gente que está na internet, que está dia a dia conectado, a gente está conversando sobre isso e movimentando esse tipo de tema, a gente está ligado no que pode acontecer num futuro muito próximo, como eu comentei, por exemplo, de um advogado. E tem outras Sim. profissões que estão nessa reta aí, né? Como você mesmo disse, todas as profissões que manipulam dados são profissões que podem se extinguir rapidamente. Com certeza. Mas tem que existir um movimento para que isso não seja tão frio ou tão drástico como se parece que é, né? Você Exatamente. disse, Isso, a tecnologia veio para agregar, não para segregar, né? exatamente. Nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. E assim, ao meu ver, eu sou programador. Hoje existem tecnologias que fazem sites assim, em minutos, fazem e-mails em minutos, mas assim, nem por isso eu vou perder o meu emprego por causa da tecnologia. Isso envolve também a pessoa, como ela é no trabalho, como ela é com as pessoas, né? Então tem tudo isso também. A IA não tem essa interação que nós temos, né? E hoje em dia isso é muito importante Sim. também, né? Então assim, a IA, a tecnologia, a inteligência artificial, ela veio para agregar ao nosso trabalho e que nem eu volto a dizer, a pessoa que não souber trabalhar com isso, ela sim deve ficar preocupada e poder, assim, que nem nós dissemos, buscar o conhecimento, porque se ela não ter o conhecimento sobre isso, ela não vai, no futuro, ela não vai conseguir um emprego que seja mais remunerado, né? Ela não vai ganhar tanto dinheiro assim, né? Sim, cara. A gente passou por uma transformação intelectual, virtual, tecnológica muito grande.
eu me lembro que não há muitos anos atrás, as plantações de cana era muitas pessoas que iam lá cortar na mão, cara. Hoje já é máquina Exato. e hoje já é um drone que passa lá para poder jogar veneno exclusivamente nos pontos que eles identificam que tem o fungo, que tem a doença, cara. Tipo, mudou muito, muito rápido e vai mudar mais rápido ainda. Vai Então, mudar. existe um E senso de urgência em buscar se atualizar constantemente. sim, Mas talvez não tenha um senso de urgência para você se sentir desesperado e o que o mundo vai acabar, né? exato. Como na vida, tudo é um processo. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Mas, assim, é importante você se manter atualizado, ter um objetivo, né, de vida, porque daqui para frente muita coisa vai mudar, né? Principalmente com o mundo atual que nós vivemos. Depois da pandemia, muitas coisas mudaram, né? Muitas empresas também caíram, outras empresas se levantaram, né? Então isso acontece. Então daqui para frente muitas coisas vão acontecer, principalmente guerras, doenças, essas coisas vão acontecer, mas assim, nós temos que usar a tecnologia para poder nos ajudar e nos auxiliar no dia a dia também. Ah, cara, legal. Ô, já, para a gente finalizar esse assunto aqui hoje, não extinguir, né, mas finalizar, qual que é a grande pegada, a grande sacada que você quer passar pro pessoal aí? Bom, aquilo que eu falei no nosso vídeo, aqui no na nossa conversa, busque o conhecimento, que isso é essencial para a vida. E assim, uma coisa que eu levo muito comigo, assim, procure saúde, procure se exercitar, procure ter amizades boas, né? Cuide de sua família. Eu acho que é isso que eu quero passar para vocês hoje. E, assim, não parem de estudar, se atualizem e vejam que a tecnologia veio para nos ajudar e não nos atrapalhar. Ah, beleza, cara. É isso aí. Gente, agradeço aí o Japa por mais um vídeo aí que a gente vai começar a fazer, esse programa legal aí que a gente está construindo. É isso. E aguarde vocês para o próximo assunto aí. Valeu, até mais. Rafa, e mais uma coisa, pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like, se inscreva aí no Expressa, tá? Se Ativa o inscreva no sininho meu canal também, toda semana LHS tem Cripto, vídeo. É nóis. beleza? Valeu, Ó, valeu. um beijo e abraço para vocês, pessoal. Até mais.